Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós terminamos, em outros dias, a parte doutrinal da Cristologia, Deus com Deus, homem acima da casa de Moisés, homem de respeito e de autorização, e logo a seguir veio uma parte exortativa. Terminada a parte exortativa, o autor entrou no segundo aspecto da Cristologia. Não apenas Deus com Deus, mas também homem com os homens. Misericordioso, porque sofreu em tudo o que nós mesmos sofremos, com exceção do pecado. Nós percebemos uma lógica cerrada. Após uma introdução dos capítulos 1 e 2, uma exposição central de Cristologia com dois aspectos: Deus com Deus e homem com os homens. E depois de cada um, uma parte exortativa. Agora, depois da visão do Cristo homem com os homens, carregando os nossos pecados sem ser pecador, nós entramos numa outra temática exortativa, ela também. E é o que se encontra no capítulo 5º, versículo 11 e seguintes. E todo o capítulo 6º. Então, vamos lá. Muitas coisas teríamos a dizer sobre isso. Sobre o que foi dito até agora. E a sua explicação é difícil, porque vos tornastes lentos à compreensão. E é verdade mesmo, não é? É verdade. Pois, uma vez que com o tempo vós deverias ter nos tornado mestres, necessitais novamente que se vos ensine os primeiros rudimentos dos oráculos de Deus e precisais de leite, e não de alimento sólido. De fato, aquele que ainda se amamenta não pode degustar a doutrina da justiça, pois é criancinha. Os adultos, porém, que pelo hábito possuem o senso moral exercitado para discernir o bem e o mal, recebem o alimento sólido. E agora, que vamos receber o alimento sólido ou o leite da criancinha? O autor prefere o alimento sólido. Por isso, deixando de lado o ensinamento elementar sobre Cristo, elevemo-nos à perfeição adulta, sem ter que voltar aos artigos fundamentais, o arrependimento das obras mortais e a fé em Deus, a doutrina sobre os batismos e a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. É isto que faremos, se a tanto Deus nos ajudar. De fato, é impossível que, para aqueles que foram iluminados, que saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo, experimentaram a beleza da palavra de Deus e as forças do mundo que há de vir, e não obstante, decaíram. É impossível que renovem a conversão a segunda vez, porque da sua parte crucificam novamente o Filho de Deus e o expõem às injúrias. Pois a terra que bebe a chuva que lhe vem abundante e produz vegetação útil aos cultivadores, receberá a bênção de Deus. Mas se produzir espinhos e abrolhos, é rejeitada e está perto da maldição, acabará sendo queimada. Bem, o texto é mais claro do que à primeira vista parece. O Novo Testamento tem, em boa parte de seus escritos,
uma doutrina de um pecado imperdoável. Tanto o evangelista Marcos quanto outros, este aqui, não é uma doutrina única, não é uma doutrina peregrina. Agora, qual é este famoso pecado para o qual não existe arrependimento e nem perdão? O texto não é claro. O texto não expõe claramente qual seja este pecado. Nós podemos, de alguma maneira, cavar fundo e imaginar, supor apenas, que este pecado seria o endurecimento na incredulidade. Por tudo aquilo que vem escrito imediatamente antes e depois. Não obedeceram, foram infiéis, etc. Este seria o pecado que não conduz à penitência. E existem aqueles que pecam por fraqueza. É uma coisa. Existem aqueles que pecam por indiferença. É outra coisa. Existem aqueles que pecam por certa malícia refinada. Por exemplo, quem se entrega a fazer mal aos outros apenas por desejo, um desejo doentio de ver o outro sofrer. Claro que nem todos têm o mesmo peso e a mesma culpabilidade. Pode-se chegar a um ponto tal, e tudo tem limite na vida, onde o arrependimento não entre mais, porque a pessoa tão unida ao pecado, tão satisfeita com o pecado, não o queira mais. E Deus não força ninguém, nem mesmo com a sua infinita misericórdia, a se salvar sem querer. A se salvar por obra mecânica, simplesmente por desejo de Deus, sem que coopere minimamente na obra da sua salvação. Isto é absolutamente impossível, a meu ver. Isto seria a mesma coisa que ordenar o mandamento do amor, dispensando alguém de amar. O que acontece? Não se é perdoado. Agora, não digo que todos os pecados sigam esta orientação. A maioria são daqueles que erram por ignorância e por desinformação. Mas aí não se enquadram aqui. Esses não se enquadram aqui, já se enquadraram em outro lugar. Ignoram e erram. Aqui se enquadram outros que têm uma conduta moral absolutamente contrária a Deus e a Cristo, uma conduta imoral e escandalosa. E não se arrependem minimamente daquilo que fizeram. Por quê? Porque não querem, porque não lhes interessa o arrependimento. Porque arrepender-se significa assumir que eu errei e ele, Deus, foi mais inteligente do que eu. O orgulho dessas pessoas, a vaidade dessas pessoas, impede-as de realizar este ato de humildade e de submissão. É o que eu tenho a dizer a respeito do famoso pecado imperdível.
imperdoável. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque me intriga aqui. Ele faz aqui, ó. Receberam, de fato é impossível para aqueles que foram iluminados, que saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo, experimentaram a beleza da palavra de Deus e as forças do mundo que há de vir, do mundo vindouro. Então há diferença entre aquele que o senhor foi citando, do ignorante, do fraco, para esse que já era iluminado. Existem aqueles que começam mal e terminam bem. Sim. E os que a começam situação bem destes é bem melhor do que a daqueles que começam muito bem e terminam muito mal. Agora ficou mais claro. O exemplo clássico é Salomão, na Sagrada Escritura. Começou tão bem e terminou sabedoria, tão mal. Não é? A ponto de ser reprovado pelo autor deuteronomista do livro dos Reis. Bem, temos ainda tempo? Temos que fazer... Temos 1 minuto, mas eu acho que 1 minuto só não nos... Temos que entrar em outro parágrafo e aqui é melhor fazermos já Façamos o intervalo e voltemos. Voltamos. Sim. E é possível continuar? Sim, mas olha, é assim, o risco, o perigo, não sei se coloco dessa forma, mas o professor que entende como é que está o meu coração agora. Daqueles que já experimentaram as delícias do mundo vindouro, daqueles que estão com Cristo, cuidar para não cair, porque é impossível, né, aqui uma segunda conversão. Então, me parece que aqueles que já estão convertidos, que já estão caminhando, correm o risco como é que se chama, cair da fé, não? Abdicar da fé. Corre esse Todos risco. nós corremos esse risco. Uhum. Nenhum de nós tem a salvação garantida. Garantida. Nenhum. Nenhum ser mortal. Nós esperamos ser salvos. Uhum. Mas esperamos da misericórdia de Deus e sabendo que tudo tem limite na vida. E que, são palavras de São Paulo, com Deus não se zomba. De Deus não se brinca. Verdade. E aquilo que o homem plantou é exatamente o que ele semeará. A palavra eu encontrei, o risco da apostasia. Pode ser bem indigitado, como o risco da apostasia. Agora, por que chegou a esse ponto? Não se tornou apóstata de um dia para o outro. Por que chegou a esse ponto? Algum problema intelectual que deixou de entender? A fé se tornou absolutamente infantil? Difícil de aceitar. Dificilmente. Difícil aceitar. Sobretudo se essa pessoa buscou alimento sólido, como fala isto aqui, e não como criancinha só vivendo de leite. Mas por que chegou a este ponto? É o mistério da liberdade humana. E aí penetramos pouco. O mistério de uma liberdade humana respeitada por todos, inclusive por Deus. Da liberdade humana se torna escravo, perde a liberdade. Pode ler. Então prossigamos aqui a partir do versículo 9. Mesmo falando assim, estamos convencidos de que vós, caríssimos, estáis do lado bom, o da Graças a Deus. Pois Deus não é injusto. Não pode esquecer a vossa conduta e o amor que manifestastes por seu nome. Vós que servistes e ainda servis os santos. Isto é, outros cristãos como eles. Desejamos somente que cada um de vós demonstre o mesmo ardor em levar até o fim o pleno desenvolvimento da esperança, para não serdes lentos à compreensão, e sim imitadores daqueles que, pela fé e pela perseverança, recebem a herança das promessas. Com efeito, quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo um maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: eu te acumularei de bênçãos e te multiplicarei grandemente. Abraão foi perseverante
e viu a promessa realizar-se. Os homens juram por alguém mais importante e, para impedir qualquer contestação, recorrem à garantia do juramento. Por isso, Deus mostrou com insistência aos herdeiros da promessa o caráter irrevogável da sua decisão. Que é uma decisão salvífica. Interveio com um juramento, a fim de que por 2 atos irrevogáveis, nos quais não pode haver mentira por parte de Deus, nos comuniquem encorajamento seguro a nós que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta. É uma bela exortação para que se mantenham perseverantes na fé. Deus não é injusto e Deus conhece o nosso sofrimento, conhece as nossas lutas, conhece as nossas tribulações e o desejo que temos de servi-lo até morrer. Aqui parece um pouco com Apocalipse, né? Conheça as tuas obras, conheço. Né? Deus conhece. Deus conhece. É ciência total. Uhum. Prosseguimos? Sim. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da alma, segura e firme, penetrando para além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote para o éon, segundo a ordem de Melquisedeque. Âncora. E agora, terminados os aspectos fundamentais do sacerdócio de Cristo, mediador entre Deus e os homens, e exortados a lhe obedecermos para entrarmos nós também no seu repouso, no repouso divino, cujas portas foram realmente abertas por ele, vem aqui aspectos específicos, não mais aspectos fundamentais, mas aspectos específicos do sacerdócio de Jesus. E o primeiro aspecto específico é o relacionamento de Jesus com Melquisedeque. Agora, esse relacionamento é muito mal entendido por praticamente todos. E então é preciso que alguém venha aqui e explique de que modo e como Jesus se parece com Melquisedeque, ou Melquisedeque é uma figura distante, longínqua e imperfeita de Jesus. O nosso autor sabe que a Escritura é bastante parcimoniosa ao falar de Melquisedeque. Ele aparece apenas em 2 textos do Antigo Testamento. Ele aparece em Gênesis 14, quando abençoa Abraão, que veio de uma vitória, oferecendo pão e vinho, e aparece no início do Salmo 110. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este segundo a ordem não é boa tradução para mim. Não significa nada segundo a ordem. A maneira de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, à maneira de Melquisedeque. Agora, este versículo final, feito sumo sacerdote para sempre, à maneira de Melquisedeque, no final de 6, deve ser explicado em 7. Este Melquisedeque é de fato rei de Salém. Onde o autor buscou isto? Salém é o que? Era o lugar ou Salém? Como entender Mas não é uma Salém? coisa nem outra. Ele está fazendo uma exegese rabínica a propósito do nome Melquisedeque. Melec, em hebraico, significa rei. E Salém vem de Shalom, que significa paz.
Ele é rei de Salém, pela etimologia do nome. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo, porque veio Abraão com pão e vinho a serem oferecidos. Ele saiu ao encontro de Abraão quando este regressava do combate contra os reis e o abençoou. Portanto, rei da justiça ou da paz, de Salém, Shalom, e sacerdote. Isto é o que diz a Escritura. Continue lendo aí. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. Isto é uma ação sacerdotal por parte de Melquisedeque. Receber o dízimo. E seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça, e depois Rei de Salém, o que quer dizer Rei da Paz. Pronto, está aí. Rei da Justiça ou Rei da Paz. É a etimologia do nome Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de vida. Bem, aqui o autor está fazendo tesouro dos silêncios bíblicos a respeito de Melquisedeque. A Bíblia não fala nas origens de Melquisedeque. A Bíblia não fala quem foi seu pai, quem foi sua mãe, quando nasceu, quem o gerou. A Bíblia não diz como Melquisedeque desapareceu, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. São os silêncios bíblicos em que o autor se apoia. Que não é comum na Sagrada Escritura isso, não? Não é comum. Não é comum, mas está lá em Gênesis. Quer dizer, está nos silêncios de Gênesis, que não fala nada disso. Continue. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de vida. É assim que se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote eternamente. É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus. O Filho de Deus, Jesus, teve genealogia? Tentou se apresentar, mas como... Bom, ele nasceu de mulher. Não teve genealogia paterna. Não era filho de José. Segundo, sem genealogia. Jesus não deixou genealogia. Nem princípio de dias e nem fim de vida. Agora, quando é que Jesus se tornou sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias e sem fim de vida? Não no nascimento, nem na vida pública. No nascimento tinha uma mãe. Quando ele se tornou assim, desta maneira? Depois da ressurreição? Depois da ressurreição. Porque Maria gerou o Cristo para este mundo, mas não gerou a carne gloriosa do Cristo. Não gerou o Cristo para a eternidade de Deus. Não é mãe propriamente do corpo glorioso de Jesus. E lá ele não tem princípio de dias e nem fim de vida. E então é desta maneira que Melquisedeque, longínquamente e imperfeitamente, pode ser chamado uma figura de Cristo. Nós temos que encerrar o nosso programa. Que pena. E voltamos na próxima semana. Muito obrigado. Até o próximo sábado com a bênção e a graça de Deus.